Um time que passou o carro para cima da Inter na final da Champions, também goleou o poderoso Real Madrid nas semifinais do Mundial, foi agora atropelado pelo Chelsea na final, surpreendendo a todos, e a mídia esportiva está de boca aberta. Eu vou trazer essa reação da mídia esportiva aqui para vocês, para nós analisarmos juntos os principais pontos da vitória do Chelsea. Você não vai acreditar como que tá surpreendente esse corte que eu trouxe para vocês. Mas antes de tudo, te peço, se inscreve no canal, porque eu trago informações do futebol brasileiro aqui e dos principais pontos do futebol mundial todo dia aqui. Então, se você é amante de futebol, não quer perder nada, se inscreve agora e vamos analisar junto a mídia esportiva largando o aço para cima do PSG, elogiando o Chelsea. Bora lá ver? Hoffman, que coisa o futebol, né? Estava participando da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, a goleada de 4-0. E eu falava, Hoffman, explica aí o que aconteceu. Porque, gente, Paris Saint-Germain, mas era o Real Madrid do outro lado. Agora vamos explicar o que aconteceu hoje. Como é que o Chelsea passou por cima desse Paris Saint-Germain que tinha feito o que fez contra o Real Madrid. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Um grande abraço a você, aos companheiros, ao Fã de Esportes. O Chelsea não fugiu às suas características. O Chelsea mudou muito pouco do que ele faz normalmente, mesmo diante de um adversário tão forte. Fez alguns ajustes, mas acima de tudo não perdeu a sua essência de jogo, de pressão, de intensidade e principalmente nos primeiros 30 minutos conseguiu executar a estratégia definida pelo Enzo Maresca praticamente à perfeição. 3-0 no primeiro tempo, definiu o jogo e o título para o Chelsea. Um time que durante a competição cresceu. O Chelsea chegou aqui nos Estados Unidos, talvez não ciente do desafio que teria pela frente em relação a adversários e clima, condições climáticas. Depois de uma fase de grupos absolutamente irregular, a partir do jogo contra o Benfica, o Chelsea entendeu aonde estava e conseguiu subir a rotação jogo a jogo, até a final aqui no MetLife Stadium, em que se impôs diante do Paris Saint-Germain. O ajuste que faz o Enzo Maresca no meio-campo era fundamental e a gente falava sobre isso nesse linha de passe que você citou, William, quando a gente comentava e projetava já a decisão. Eu disse, olha, eu acho que dá jogo, mas não dá para jogar com Ku e um jogador a menos no meio campo. Eu já imaginava um meio campo mais forte na marcação, e o ajuste do Maresca com o deslocamento do Reece James para o meio, colocando o Malo Gusto na lateral direita, adiantando um pouco o Enzo Fernandes, foi fundamental para não perder na questão de superioridade numérica no meio campo. Um outro aspecto fundamental, que o Chelsea já tinha superioridade em relação ao PSG, fisicalidade, é um time mais forte fisicamente. Então, ao conseguir equilibrar a disputa no meio campo, manter a sua intensidade de jogo e ganhar no lado físico, o Chelsea conseguiu encaixar a sua proposta contra o Paris Saint-Germain, que em momento algum conseguiu acelerar, dominar a partida, apesar da maior posse de bola. Foi, sem dúvida alguma, uma grande atuação do Chelsea, comandado em campo por Cole Palmer. Olha que a gente está falando do time campeão da Conferência League, mas enfrenta. Pontos importantíssimos que foi trazido agora nessa fala desse repórter. Realmente o Chelsea dominou as ações no meio de campo e foi muito pelo técnico preenchendo o meio de campo, e com isso deu uma liberdade para o Palmer, que tem muita qualidade e surgiu nesse jogo justamente pela liberdade que ele teve, marcando 2 vezes com muita categoria no cantinho de Donnarumma e também dando um passe para o terceiro gol do brasileiro. João Pedro, você concorda? Vai comentando aqui e bora ver o restante. Do campeão da Champions League, né, Birner? E aí, vamos combinar, né? Eu não vi todos os jogos do Chelsea na temporada, mas se não é o melhor jogo do Chelsea na temporada, tem também melhor jogo do Chelsea na até temporada. Pelo adversário do outro lado, hein? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, William? Boa noite para você, Jean, André, Celso, Hoffman, aos fãs do esporte. Jogaço, né? Com a mudança do treinador, um meio-campo mais robusto, mais forte. O Enzo é um jogador muito versátil, pode ser segundo jogador, dependendo, pode ser até primeiro, na minha maneira de ver as coisas. E hoje estou andando como se fosse ali um terceiro jogador de meio-campo. A entrada do Reece James, o Hoffman falava sobre isso, a gente concordava, inclusive, no último linha. A dúvida era quem seria esse terceiro jogador no meio-campo. Mas deixar o Palmer um pouco mais aberto, circulando com um pouco mais de tranquilidade. O Pedro Neto, um jogador intocável. O João Pedro, obviamente, seria o centroavante. Ganhou a posição porque ele é infinitamente melhor que o Djalé, assim, mas está falando de jogadores assim, completamente diferentes. Um jogo muito bem encaixado e, para mim, um PSG que entrou no começo do jogo um pouco disperso. Com a pressão alta não tão bem feita, com a recomposição no lançamento longo do Chelsea também não tão bem executada. Isso não tem a ver com o famoso salto alto, não, né? Outro... Não sei, salto alto passa a impressão que o jogador está desprezando o adversário. Eu não acho. Teve essa sensação? Não, eu acho que a temporada talvez faça um time tão jovem acreditar que as coisas vão acontecer. Não teve salto alto. O PSG entrou para vencer com a mentalidade que eles iam fazer. O plano de jogo deles, foram surpreendidos pelo Chelsea e não tinham um segundo plano de jogo, não tinham uma segunda estratégia caso o Chelsea não aceitasse o jogo ou jogasse de outra forma que eles esperavam. Eles esperavam que o Chelsea fosse se encolher e eles fossem amassar o Chelsea. Foram surpreendidos e, na verdade, não conseguiram se reencontrar porque pensaram em apenas um plano de jogo. Essa é a realidade. Do jeito que o time quer. E, às vezes,
não acontece, porque essa é uma das graças do futebol. E hoje foi um dia desses. Você olha individualmente o time do Chelsea, é um time muito forte. Inclusive, acho que a temporada foi abaixo do que o elenco pode produzir. Hoje foi um jogo à altura do que o elenco pode produzir, uma vitória indiscutível, uma partidaça que os jogadores do Chelsea não vão se esquecer. E espero que os torcedores que no começo não estavam nem aí para o campeonato, né? Eu vi as matérias do João Castelo Branco. Nossa, João Castelo Branco, as ruas vazias. Lá no pub do Chelsea, não tinha ninguém vendo o jogo. Vazio. Eu acho que depois de ganhar do campeão da UEFA Champions League, que vinha goleando todo mundo, a visão do campeonato vai ser um pouco diferente. E abre uma perspectiva maravilhosa para a próxima temporada, que a gente vai falar sobre isso também, né? André, a gente está acostumado a ver o PSG goleando. Nossa, 5 na Inter, 4 no Atlético de Madrid, 4 no Real Madrid e sofrendo poucos gols. Tinha sofrido gol só do Botafogo nessa competição, né? Hoje a gente viu completamente o inverso, né? Hoje foi um Chelsea que meteu 3 gols no Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain não conseguiu fazer um golzinho. William, boa noite a todos. O resultado é muito surpreendente e, ao mesmo tempo, absolutamente merecido por parte do Chelsea pelo jogo que fez. Eu acho que dizer que é surpreendente não é absolutamente nenhum desrespeito ao Chelsea, porque a gente viu um time, exceto no jogo contra o Botafogo, completamente dominante no torneio, nas outras atuações, contra europeus, contra não europeus, não importa, né? Contra o Botafogo, o time brasileiro conseguiu uma façanha esportiva, venceu o campeão da Champions. Não há nada o que contestar em relação às ferramentas de futebol que o Botafogo usou naquele momento, mas os próprios jogadores do Chelsea ontem disseram que aquela atuação não serviria de inspiração, porque o Chelsea não pretendia fazer o que o Botafogo fez, ou seja, um planejamento essencialmente defensivo, jogando no erro do adversário. E o primeiro tempo de hoje, num Mundial que foi mostrando cada vez mais, e aí eu estou colocando Bayern de Munique, estou colocando o Real Madrid na conversa, um torneio que foi mostrando que o dilema de enfrentar o Paris Saint-Germain era algo difícil de ser decifrado, foi solucionado pelo Chelsea na final, em especial no primeiro tempo. Sem uma postura essencialmente defensiva, eu diria que numa primeira parte em que tudo que o Chelsea quis fazer, ele não só fez, como fez com excelência. Tanto do ponto de vista de jogar, quanto do ponto de vista de conter um time que até agora, de novo, exceto o Botafogo, eu não diria que o Botafogo conseguiu conter o Paris Saint-Germain. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. É uma outra situação. O futebol aceita tudo isso dentro das regras, não há problema nenhum. Mas o time que a gente viu passar pelo Bayern, da forma como passou, golear o Real Madrid como fez, chegando à decisão de hoje como favorito, foi contido e superado pelo Chelsea, mostrando, eu acho que de uma forma importante e educativa para as outras equipes, como lidar com um time que consegue manter a posse por um longo tempo, se isso for necessário, ou se essa for a escolha estratégica, e quando não quer fazer isso, ou entende que não é a melhor opção do ponto de vista tático, consegue chamar o adversário para o seu campo e jogar com muita velocidade no contra-ataque, punindo os espaços cedidos. O Chelsea conseguiu, com a bola, ferir muito o Paris Saint-Germain hoje, e sem a bola desligar os circuitos todos que até então as grandes equipes europeias não tinham conseguido fazer nesse torneio. Então é um resultado que surpreende, porque acho que até para os torcedores do Chelsea eu imagino que a posição do time hoje era de não favorito. Sim. Ao mesmo tempo, uma atuação absolutamente clínica do Chelsea e um resultado muito merecido, essa vitória, que dá ao time londrino o primeiro troféu do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, e isso tem relevância. Muita. Porque se a gente está falando de um torneio que se apresenta para o mundo do futebol agora, eu acho que dá para afirmar que a questão do vínculo, que é o que torna as taças cada vez mais importantes, vai aumentar e vai aumentar muito nos próximos anos. Lembrei muito de você agora no final do jogo, Jean, porque você durante foi muito feliz nessa fala dele. Tentando acabar com essa coisa, os europeus não se importam e tal. Você falou várias vezes aqui durante as nossas edições do Linha de Passe. No final do jogo, a vibração, a festa, a treta. A gente vai precisar falar sobre esse pós-jogo depois. Vamos falar sim. Por algumas situações bem desagradáveis ali, né? Inclusive ouvindo o Luiz Henrique e o João Preto, treinador do PSG e o jogador brasileiro. Mas eu lembrei de você porque você, durante todo esse período, vem falando sobre isso. Eu acho que o final do jogo hoje mostrou o quanto essa decisão era pesada, era importante para os dois e foi relevante para o Chelsea, né? Pois é. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho que assim, a gente viu isso o tempo todo, quase o tempo todo, com todos os times europeus. Muito empenho, muita dedicação, vibrações absurdas no momento que os gols eram marcados. Eu acho que o próprio Chelsea, se a gente lembrar no jogo das oitavas de final contra o Benfica, quando saem os gols, se a gente lembrar como foram os jogos contra Palmeiras e Fluminense, os jogos até que a gente brincou em alguns momentos, principalmente o jogo contra o Palmeiras, parecia jogo de Libertadores e não jogo de Champions League, pela maneira como os caras dentro de campo se comportavam. E eu acho que a gente pode incluir nesse pacote todo
A maneira como o Chelsea se preparou para enfrentar o PSG, a maneira como o Maresca pensou neste jogo de uma maneira absolutamente séria, tentando anular os pontos do adversário, que era um adversário que vinha trucidando seus rivais no campeonato e rivais do mais alto nível. Então, assim, todo mundo levou muito a sério. Talvez o Manchester City, na primeira fase, não tenha levado tão a sério assim. De resto, eu acho que o tempo todo a gente viu os técnicos e os jogadores levando a sério. Sobre o jogo de hoje, eu acho que a surpresa não é a vitória do Chelsea. A grande surpresa, pelo menos, não é o título do Chelsea. A gente falava aqui antes do jogo de 60% a 40%, 65% a 35%. Então, o Chelsea ser campeão não era algo tão improvável assim. Mas o baile que o Chelsea deu no PSG, especialmente no primeiro tempo, né? Criando tudo que criou, jogando da maneira como jogou, não deixando o PSG jogar futebol e criar chances, sobretudo no primeiro tempo, porque o segundo já é um segundo tempo condicionado, e aí mérito para o Sanches também, é um goleiro que é muito criticado e que acabou participando bem. Uma partidaça, fez uma partidaça, jogou muito bem, mas assim, não dá para dizer que porque o Sanches fez boas defesas, o jogo do Chelsea tenha sido menos bom do que apontam esses 3-0. Os 3-0, acho que... Teve chance de fazer mais no segundo tempo, sim. O Dilep teve duas chances. O Dilep teve duas chances, o Donnarumma defende duas bolas que poderiam ter transformado em 5-0, então foi um baile do Chelsea no primeiro tempo, e isso era absolutamente inesperado. Isso acho que ninguém poderia esperar, e também ninguém poderia esperar, e aí para mim talvez aí que esteja a questão do... não sei se o PSG estava desligado, acho que não. O que eu acho que aconteceu com o PSG é que ele, como provavelmente nenhum de nós, esperava ver o Chelsea jogando da maneira como jogou nos 20 primeiros minutos. Não se vence jogo de véspera. Não adianta achar que você vai entrar já favorito, e eu acho que foi isso que o PSG achou. Não que o PSG tenha menosprezado, na minha opinião. É isso, não que o PSG tenha menosprezado o Chelsea, mas eles entraram achando que ia ter superioridade e que ia ter domínio da partida, assim como foi contra o Real Madrid, assim como foi contra o Bayern de Munique e contra outros adversários. Queriam conseguir impor o jogo deles, né, o plano de jogo deles. E, na verdade, eles foram surpreendidos por um plano de jogo do Chelsea que não é muito comum, que o Chelsea não vinha aplicando muito nas últimas partidas, e acabou surpreendendo o PSG. O PSG ficou surpreendido de pés e mãos atadas, porque não tinha, parece que não foi treinado, não foi especulado nem sequer uma segunda opção de modo de jogar do PSG, se caso o Chelsea surpreendesse. Então, é aquele ditado, jogo se ganha jogando. Não dá para se ganhar jogo com favoritismo e nem com nome de jogadores. E o Chelsea surpreendeu, foi realmente merecido essa vitória do Chelsea, na minha opinião. Dominou, poderia ter sido 4-5, né? Donnarumma salvou algumas bolas providenciais ali no segundo tempo. E o Chelsea é o primeiro super campeão do mundo da FIFA. E a sua opinião, o Chelsea mereceu ou não mereceu? Foi um jogo de sorte? Deixe sua opinião aqui, que ela é muito importante. E claro, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Tá com o dedo no like para ajudar o trabalho. Tamo junto, forte abraço.